Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Estava com saudade de vocês, faz algumas semanas que eu não gravo aqui o nosso devocional, né? Graças a Deus, estamos de volta. Amém? Vamos dar continuidade à palavra do Senhor Jesus. E o tema que eu trouxe para vocês hoje diz assim: Jesus vai tocar. Amém? Você crê que Jesus vai tocar na sua vida nesta manhã? Então, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11. O título dessa palavra diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Eu vou ler para vocês. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Amém? Olha que palavra abençoada e maravilhosa o Senhor Jesus nos trouxe nessa manhã. E o que eu tenho a dizer para você, o que o Espírito Santo revelou ao meu coração através dessa palavra. Jesus, Ele está vendo o que você está vivendo. Aí você me diz, se Ele está vendo a minha situação, se Ele está vendo tudo que eu estou passando, e eu tenho pedido a Ele, eu tenho implorado a Deus por socorro, eu tenho clamado dia e noite a Ele, para que Ele venha intervir na minha situação. E por que nada aconteceu? Eu digo a você nessa manhã, tudo tem um tempo determinado por Deus, debaixo dos céus. Aqui, essa viúva, o título já diz, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Você imagina que essa viúva, ela já tinha passado por uma grande perca, que foi a perca do seu esposo. E só sobrou o seu filho, o seu único filho. E essa história está relatando que ela estava a caminho do sepultamento do seu único filho. Você consegue imaginar qual era a dor que essa mulher estava passando? O cenário que essa mulher estava vivendo? Só que aqui a palavra relata que uma multidão acompanhava o enterro, o sepultamento desse jovem, juntamente com essa viúva. Então, aos olhos humanos, aos olhos dessa multidão, a história já tinha se acabado. Aquela viúva estava chorando, estava em prantos, levando o seu filho para ser o quê? Enterrado, sepultado.
Aí você me diz que a sua situação não tem jeito? Aí você me diz, pastora, eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida, eu estou passando por um cenário de impossibilidades, que eu tenho clamado a Deus e eu não tenho ouvido a voz de Deus. Você sabia que por muitas das vezes, Jesus ele não vai falar com você, você não vai ouvir a voz dele? Porque aqui a palavra de Deus relata que Jesus chegou no cenário e Jesus estava vendo tudo, Jesus presenciou aquele cenário. Quando ele entra na cidade, ele se depara com aquela multidão levando o caixão daquele jovem para ser sepultado, para ser enterrado. E ele se depara com aquela viúva chorando. E a palavra relata que ele se compadeceu daquela viúva, daquela mulher. E aí, Jesus não precisou falar nada para aquela mulher. Ele poderia ter se apresentado a ela antes da morte do filho dela, antes de todo esse cenário acontecer, mas precisou que esse cenário fosse criado, precisou ela passar por esse processo de ter que carregar o caixão do próprio filho para que Jesus pudesse entrar no cenário dela, para que todos ali que estavam acompanhando aquele momento de dor dessa mulher, aquele momento de desespero dessa mulher, de ter que sepultar o seu filho, o seu único filho. Ela já havia sepultado o seu marido e estava a caminho de sepultar o seu filho. E Jesus chegou na hora certa. Jesus mudou a trajetória daquela mulher. Foi mudado a partir do momento que ele chegou no cenário. E ele chegou, e a Bíblia relata aqui, que depois aproximou-se e tocou no caixão. Por isso que eu escolhi o tema desse devocional, eu escolhi Jesus vai tocar. Ele não precisou falar, a única coisa que ele falou para essa viúva, não chores. E eu digo para você nessa manhã, que ele também está dizendo para você, não chore, mulher, não chore, homem de Deus. Eu cheguei no seu cenário, eu cheguei para mudar, para tocar. Eu não cheguei para falar, eu não preciso mais falar, pois eu tenho te ouvido. Eu ouvi o teu clamor, eu ouvi as tuas orações, as tuas súplicas, mas eu chego na hora certa. E ele chegou, se aproximou e tocou no caixão. Aí sim ele falou, mas ele já foi falar com o morto. Ele falou aqui, Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. E o jovem se levantou. Quem estava morto ressuscitou. Então, você serve um Deus do impossível, um Deus que ele chega na hora certa, no tempo dele, na hora dele, não é na minha hora, não é na sua hora. Então, nessa manhã, eu digo para você, ele está chegando no teu cenário e ele chegou para tocar. Ele vai tocar na sua dor, ele vai tocar na situação que você está enfrentando, no momento difícil que você está passando, que você, aparentemente, você olha ao seu redor, você não vê solução, você não vê uma saída, assim como essa viúva não viu. A única saída que essa viúva teve foi levar o seu filho para ser sepultado. Para ela, tudo já tinha se acabado. Talvez você esteja achando que tudo se acabou na sua vida, que não tem mais jeito para essa situação. Você deve estar falando, pedindo a Deus, clamando, e você chegou à conclusão de que, como nada aconteceu ainda, você chegou à conclusão, não tem mais jeito para a minha situação, para o meu cenário não tem mais saída. Mas eu digo para você nessa manhã que tem. Jesus,
Ele tem a solução para o seu problema e ele chegou para tocar. Ele chegou para mudar o teu cenário, assim como ele mudou quando ele se deparou com essa multidão, com essa viúva a caminho de sepultar o seu filho. E ele se compadeceu da dor dessa mulher, do sofrimento dessa mulher, e ele chegou no cenário para mudar o cenário. Ele chega para transformar, ele chega para trazer vida aonde não tem mais vida. Ele chegou no cenário aonde era um cenário de morte, de perca, e ele chegou e mudou completamente. Ele fez o milagre. Esse jovem ressuscitou, se levantou e falou. E ele entregou o filho à sua mãe, que estava ali desesperada, a caminho de sepultar o filho. Ela viu o filho dela, ela teve o filho dela de volta em seus braços. Então eu digo para você nessa manhã, o que você acha que não tem mais saída, o que você acha que já está perdido, que você mesmo já colocou um ponto final nessa situação, dizendo não tem mais saída, não tem mais solução, isso é impossível de acontecer. Eu digo para você, tudo é possível àquele que crê. Se você crê em Deus, se você acredita no Deus que você serve, um Deus vivo e verdadeiro, Ele está dizendo para você hoje que Ele chegou no teu cenário para mudar a tua situação, para mudar a tua vida por completo. Ele chegou para tocar. Eu não sei qual é a área que você precisa que Ele toque. Se é na saúde, se é no teu casamento, se é nas tuas finanças, eu não sei qual é a área que você está dando como perdido, assim como essa mulher. Mas eu digo para você hoje que Ele chegou para tocar nesta manhã. Ele está tocando na tua vida e mudando o teu cenário e transformando um cenário que era de morte, que era de perca, que era o fim. Ele deu um novo início, porque eu quero o fim para essa viúva se tornou um novo começo, um começo de vida, de alegria, de restauração, de mudança. E assim Jesus está fazendo na sua vida nesta manhã. Você crê? Então tome posse dessa palavra, porque Ele está tocando no seu cenário, na sua vida, para mudar, para transformar, para trazer vida e para trazer alegria para o teu coração. Amém? Fique com essa palavra, receba essa palavra aí na sua vida, no seu coração, tome posse dela e creia que Ele está tocando nessa manhã na sua vida, mas Ele está tocando para transformar, para trazer a mudança que você tanto precisa, que você tem buscado, que você tem esperado. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o seu dia seja repleto de bênçãos, de alegria, de resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.